Boa tarde, pessoal. Mais uma aula de web art. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho de como o Google pode encontrar a web art de vocês, ou o site de vocês, ou o que vocês forem disponibilizar na web. Então, são técnicas que a gente chama de SEO, né, com S, não com C, de alguém que preside uma companhia, né, SEO, Search Engine Optimization. E a gente vai falar a respeito de como o Google faz para encontrar o seu site, como é que ele organiza essa base de dados e como você pode aproveitar esse conhecimento para se fazer visível, para que as pessoas te achem com mais facilidade no Google, né? Ou quando alguém te procurar ou procurar alguma coisa sua, que você apareça lá. Então, olha lá, essas são essas técnicas que a gente vai falar, que é o SEO, né? Técnicas de otimização para mecanismo de buscas em páginas de web. Esse é o nosso objetivo da nossa conversa de hoje. Vai ser uma conversa muito rápida, mas é para vocês já prepararem o site de vocês com essas técnicas. Então, qual que é o nosso objetivo? É ter visibilidade, é ser encontrado rapidamente no mecanismo de busca. Porque as coisas que a gente fizer, a gente quer que sejam vistas, né? Então, a gente quer visibilidade, esse é o nosso objetivo. Então, só que uma estatística, 90% das pessoas que fazem pesquisas no Google clicam apenas em resultados que aparecem na primeira página. Então, pensa se você faz isso, né? Quando você busca alguma coisa no Google, será que você pega logo as primeiras informações ou você vai navegando para as próximas páginas de resultados, né? Geralmente não, porque geralmente nas primeiras páginas trazem, os primeiros itens trazem os resultados mais coerentes com aquela busca que a gente fez. Principalmente quando a gente faz alinhamento de palavras-chave. Eu coloco várias palavras-chave. Né? As primeiras geralmente trazem coisas mais coerentes com o que eu procuro. Fora os anúncios, que eu já vou falar deles já já. Então, existe uma intenção de pesquisa, né? Quando as pessoas buscam alguma coisa nesses mecanismos, tem um motivo. Geralmente, ou as pessoas chegam com um endereço, digitam esse endereço lá no Google, ou então vão pesquisar por informações, algum dado, alguma coisa que ela busca, ou vai pesquisar por algum objeto de compra, alguma coisa para fazer uma transação comercial. Normalmente são essas as intenções maiores de busca em sites de web, em mecanismos de busca. E como é que funciona o Google? Como é que ele traz os resultados para mim? Como ele processa essas informações e como que ele armazena os dados que ele tem. É fundamental entender como o Google funciona para elaborar uma estratégia assertiva de SEO. Então, quando eu vou fazer um site, eu tenho que saber como é que o Google vai achar aquelas informações para conseguir colocar minhas informações de uma forma hierárquica, de uma forma coerente, para que eu seja encontrada, para que ele me ache. As buscas no Google são divididas em dois grupos. Os grupos, né, são as informações que são pagas para constar lá e as informações que ele acha de forma gratuita. Quando a gente procura alguma coisa no Google, primeiro ele vai trazer para a gente anúncios que tem algum relacionamento com aquela busca que eu fiz. Então, essa caixa que está vermelha em volta, né, sempre tem aqui um verdinho embaixo, são anúncios. Então, são pessoas que pagaram para que isso apareça em primeiro lugar. Normalmente, o que interessa para a gente é daqui para baixo, né? Porque os anúncios, as pessoas estão querendo vender alguma coisa, nem sempre é aquilo que eu quero. Então, normalmente o que a gente interessa daqui para baixo são os resultados que a gente chama de orgânicos, né? São os resultados que ele trouxe para mim, buscando na base de dados, sem que ninguém pagasse para estar lá. Ou seja, são informações, teoricamente, mais coerentes com aquilo que eu busco. Então, a resposta daquela pergunta minha, né? Como é que o Google faz? Os robôs do Google, significa os computadores da Google, funcionam como rastreadores. Eles buscam todas as páginas da internet, entram em cada um dos links, leem tudo que encontram e vão armazenando isso, né? Todo o conteúdo é organizado em banco de dados e salvos nos seus servidores, nos seus computadores. Então, esse organizado aqui significa que ele vai organizar por palavras-chave, por links que ele pesquisou. Então, tem uma série de formas do Google estruturar esses dados que ele encontrou. Tá? Mas o que é importante disso, né? Como é que o Google enxerga o seu site?
Isso que é importante, ó. O Google só identifica texto e código. Ele só consegue ler o que está escrito. Ele não consegue interpretar imagens. Então, se a gente fizer um site, uma web art que tiver só imagens, aquilo vai passar completamente despercebido do Google. Ele não vai achar aquilo nunca. Tá? Então, eu tenho que ter textos que vão descrever aquelas imagens, ou são textos alternativos às imagens, para que o Google me ache ou me encontre. Tá? Então, informação importante básica, ó, o Google só vai identificar texto no seu site e código. Esses textos podem estar por trás, de uma forma escondida de quem está vendo. Né? Quem está vendo aquele site não está vendo o código fonte, ou seja, o código, a programação no HTML que foi feita para gerar aquela página. Mas o Google lê aquela programação HTML. Então lá eu posso colocar descrições, indicativos, tags, palavras-chave, descrições de imagens, coisas que o Google vai encontrar para me achar, coisas que o Google vai ler e vai armazenar para depois poder me achar. Né? Então, esses textos todos que eu estou falando que a gente pode ter para ser encontrado pelo Google, não necessariamente precisam estar na tela que o usuário vai ver, que quem estiver navegando pelo seu site vai ver. Mas é importante que esses textos, essas descrições, constem em algum lugar do seu site. Quando utilizamos imagens, é fundamental colocar o texto alternativo. Né? Então, quando a gente usa um aplicativo ou um programa que ajuda a gente a construir sites, né, um editor de HTML, quando a gente arrasta uma imagem e coloca lá, é importante que a gente use o campo, tem um lugar para a gente fazer isso nesse aplicativo, que coloque a descrição ou um texto alternativo para aquela imagem. Né? Por exemplo, a pessoa tentou carregar o site, aquela imagem não veio, vem esse texto alternativo. Ou simplesmente o texto fica lá, quando a imagem é carregada, ninguém precisa nem ver esse texto. Mas o Google está lendo aquele texto. Então é importante, ó, que a gente use esse espaço de texto alternativo para ter uma descrição completa da imagem. E isso vai auxiliar, vai ajudar os robôs a enxergarem aquela figura. Outra coisa que eu falo para vocês, que é muito importante, é que o nome do arquivo da imagem de vocês já seja uma pequena descrição do que está lá dentro. Quando vocês usam o nome do arquivo, vamos supor que vocês estão fazendo um portfólio, né? Então tem lá foto 1, foto 2, foto 3, né? Em vez de ficar assim, foto 1, foto 2, foto 3, ou IMG 001, IMG 002, tal, é bom que vocês já coloquem, né? Tela, pássaros, alguma coisa assim, façam descrições do que está falando, do que tem naquela imagem. Isso também o Google enxerga. Também já é uma forma do Google conseguir reforçar as coisas que você vai colocando no site. Então, se você coloca, por exemplo, um texto alternativo, que é uma tela que tem pássaros, né, em acrílico, por exemplo, e você coloca isso no nome do seu arquivo de imagem, então o Google vai ver isso como redundância, né, tá afirmando que existe realmente aquilo. Isso é importante para o Google, ele vai conseguir armazenar aquilo. Então, olha lá, principais fatores de ranqueamento do Google. O que significa ranqueamento? É a ordem que ele vai trazer, né? Do mais importante para o menos importante, né? Então, como é que ele faz alguém ser o mais importante? Como é que ele faz esse ranqueamento? Então, primeiro, qualidade de conteúdo, título interno, links amigáveis e hidden tags, ou seja, títulos hierárquicos. O que é isso? Então, o Google vai ler aquela página nossa e vai fazer uma série de interpretações, né? Ele vai rodar algoritmos de processamento naquela página, e quanto mais esses algoritmos forem satisfeitos, maior vai ser meu ranqueamento. Então tem que ter um título interno, essa qualidade, o conteúdo tem que ter a ver com esse título, né? Ele tem base de dados para verificar isso. Os links no seu site tem que ter coerência e não pode ser link quebrado, tem que ser links que existem. Né? Subtítulos também é importante para ele ir afirmando essas palavras-chave. Aqui, as palavras-chave, né? Conforme você escreve várias vezes essa palavra dentro do seu site, ele vai armazenando aquilo, como falar, bom, tem coerência esse site, né? Essa palavra eu encontrei aqui, encontrei aqui, então de certa forma esse assunto está falando disso. Não basta eu ter um título desconectado com as coisas de dentro do site. Então ele faz lá uma análise semântica, né? Ele consegue pegar essas palavras e verificar se tem coerência uma com as outras.
Outra coisa muito importante é o tempo de permanência na página. Quando alguém entra num site, dá uma olhada e sai correndo, né? Ficou um segundo lá, o Google vai entender que aquele conteúdo ou não foi interessante, ou não serviu para aquela busca. Então, com isso, ele já vai descartando, vai deixando de ser prioritário mostrar essa página para outras pessoas. Então, olha lá, quanto mais tempo o leitor permanece na página, com mais eficiência, o Google interpreta que aquele conteúdo é interessante. Caso o leitor entre e imediatamente saia da página, o Google entende que esse texto não agrada ao público, caso isso se repita novamente, né? Então, se várias pessoas fizerem isso, o Google já descarta essa página como página interessante. Bom, para fechar, gente, é muito interessante, é muito legal que vocês dêem uma olhada nesse site aqui, ó, http://marketingdeconteúdo.com/fatores de ranqueamento do Google. Lá tem a internet tem uma lista de 172 principais fatores de ranqueamento do Google neste ano. Então lá fala várias estratégias que o Google usa para fazer um ranqueamento de site. É legal dar uma olhadinha para ver, né, coisas que vocês possam fazer no site de vocês. Bom, então na próxima aula já vou mostrar como vocês vão produzir o site. Já vou mostrar um aplicativo de exemplo para vocês já construírem o site de vocês. Então vocês já separaram, né, já definiram a web art que vai ser, já definiram o conteúdo. Então na próxima aula a gente vai começar a montar isso daí e daí já segue para o trabalho final. Tá bom? Estou à disposição para tirar dúvidas. Bom trabalho, fiquem bem e até a próxima.